não é verdade? E nós estamos estudando... Tá assim, obrigado. Nós estamos estudando aqui o livro dos profetas. Hoje, se Deus assim me permitir, nós vamos fazer um resuminho dos capítulos finais do livro de Jeremias, porque nós já estamos estudando esse livro já há um mês, nós temos detalhado capítulo por capítulo, mas tem um momento agora que você vai entender que é uma sequência histórica e as mensagens são meio que contínuas, repetidas, na verdade. Então, assim, é o que eu estou falando. Olha só, nós estudando então a partir do capítulo 27, preparei um resumo de cada capítulo, porque o objetivo, na verdade, é que depois você pegue segurança e leia, detalhe por detalhe, que Deus continue falando para você e te mostrando coisas, né, especiais. A Bíblia diz o seguinte, então, nós vimos que o profeta Jeremias, na verdade, ele é a parte azul desse slide que está com você. Obrigado ali, o Fábio, que tem nos ajudado aqui a projetar a Bíblia, fica mais fácil para nós caminharmos juntos aqui na mesma linguagem, tá legal? Então, nós já vimos que Jeremias, ele pega o finalzinho ali do reino de Manassés, o reino de Judá, teve 19 reis na Bíblia, meu amado. Se você pegar os livros de 1º e 2º reis na sua Bíblia, você vai ver 19 reis no reino de Judá. Lá no reino do norte, lá para cima, teve mais reis. No capítulo 27, que é a sequência do nosso estudo, é muito interessante que Deus ele vai pedir para Jeremias pegar um jugo, né, de madeira e colocar nos ombros e mostrar no templo lá. Como assim jugo de madeira? É ali, olha só, no início do reinado de Zedequias, lá no finalzinho do reino de Judá, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias, capítulo 27, da parte do Senhor, meu amado. E assim me ordenou o Senhor. Jeremias, então, escuta o que Deus fala. Jeremias, faça para você um jugo com cordas de madeira e ponha-o sobre o pescoço. Eu peguei essas figurinhas para entender o que Deus estava falando. Olha só, jugo mesmo, coloca em animais ali, ó. E Jeremias fez o que Deus pediu para ele fazer, certo? Tinha uma mensagem. E aí Deus fala no versículo 4, esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. O quê? Eu fiz a terra. Olha que Deus fala, eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Meu amado, essa é uma verdade que tem nesse capítulo, que você deveria arriscar esse versículo. Deus fez, ele declara, Jeremias, eu fiz os seres humanos, eu fiz a terra, ela é minha, eu fiz com grande poder e eu a dou a quem eu quiser. Isso é uma palavra que você tem que entender pela fé. Deus criou tudo, Ele pode todas as coisas e Ele é dele. Ele dá para quem Ele quiser. E normalmente nós temos aprendido na história que Ele dá para aqueles que realmente o buscam de coração. E Ele vai dizer isso mais para frente. E aí no capítulo 27 é isso. Ele fala o seguinte, por quê? Porque ele tinha avisado que a Babilônia, que do norte viria uma grande nação, mais forte que a Síria, e ia dominar tudo. E estava chegando esse momento aí, na verdade. E ele fala, olha, eu estou julgando vocês, eu dou a quem eu quiser. Naquele momento, então, como o povo de Israel ali não estava adorando, estava agindo como outros povos, Deus, então, está permitindo essa invasão. E nós temos aprendido. No capítulo 28, na verdade, uma briga entre profetas. Por quê? Porque a Babilônia está chegando lá e o pessoal vai consultar Jeremias. Jeremias, não adianta, Jeremias fala, não adianta vocês lutarem, não dá mais, já foi dada a sentença, a Babilônia vai tomar conta de todo esse território, não adianta lutar. E então, o rei achou que Jeremias estava tendo trairagem com ele, estava conspirando contra ele, a palavra mais bonita. E aí, então, o rei tinha os seus profetas, que falavam o que o rei queria ouvir. E aí, no 5º mês, capítulo 28, versículo 1, no 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano do início do reinado de Zedequias, rei de Judá, só para você entender a localização ali. Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes de todo o povo.
entrou lá no templo e falou: Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Jeremias, hã? Não, então é outro Deus, porque o Deus disse que não. E esse profeta vai lá. E aí Jeremias então falou: não, está errado. Não, você está falando contra, você está conspirando contra, você está desanimando o povo. Ele disse: mas não, eu estou falando que Deus pediu para eu falar, que não adianta lutar contra a Babilônia, eles são poderosos, eles vão invadir, eles vão destruir tudo. É melhor se entregar. Bom, e aí o que eles fizeram? Eles prenderam Jeremias e deram ouvidos ao profeta. E Deus vai dizer para Jeremias no versículo 7, entretanto, Jeremias fala: ouça o que eu tenho a dizer a você e a todo o povo, viu, profeta Ananias? Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Jeremias fala isso. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então, uma coisa muito interessante, Jeremias dá a entender o seguinte, que o ser humano, ele agrada aos ouvidos dele as profecias de prosperidade. Já estava lá. E o povo gosta de seguir as profecias de prosperidade. Mas Jeremias está falando o seguinte: não adianta, se você não agir como filho de Deus, Deus permite que o inimigo venha, já que você age como filho do inimigo, ele vem aí te buscar para fazer parte aí do reino dele. Mais ou menos assim está acontecendo. Então, mas Deus, toma cuidado com as profecias. No capítulo 29, então Jeremias foi preso, tá? No capítulo 29, Deus fala assim para o povo: olha, vocês precisam aprender a crescer no sofrimento. Desafios virão, situações difíceis virão, mas se você me buscar, eu estarei com você, e você vai passar por situações que são, não tem como, inevitáveis algumas situações, de tantas coisas que o povo foi fazendo ali naquele período, se afastando de Deus. Deus não adianta. Mas assim, olha, e no capítulo 29 diz o seguinte, olha, logo no início, este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, já que a Babilônia tinha levado já uma parte. Olha só, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor transportara de Jerusalém para a Babilônia. Não teve jeito. No capítulo 28, Deus falou: não adianta lutar, vamos embora. Veio e levou uma parte para lá. E Jeremias escreve a seguinte carta, eu peguei um pedaço lá da carta: casem-se, vocês estão indo para aí, não tem jeito, vocês vão ficar um tempo aí, já está decretado. Casem-se, multipliquem-se e não diminuam. Quer dizer, olha, cresçam nesse período. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os transportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quer dizer, orem para a cidade, para que ela seja próspera, que automaticamente vocês serão próximos. Mas vocês vão, então procure, respire, não tem mais jeito. Você está na situação, respira até ela passar. Não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Então, olhe para cima, viva, cresça, multiplique-se onde você estiver, Deus está com você. Então, essa foi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Há uma promessa que Jeremias, meu amado. Deus fala, esse exílio vai durar 70 anos. E depois de 70 anos, essa Babilônia também vai cair. É o que Deus está falando. E o povo vai, não adianta você mudar. Está decretado. Porque sou eu que conheço, olha que lindo, meu amado. Sou eu que conheço os
planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus está dizendo isso para aquele povo, e quando eu li novamente esse texto, a gente respira, porque a gente passa por situações complicadas, que nós mesmos, às vezes, nos colocamos lá. Aí Deus fala assim, ó, eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês. Olha que lindo que Deus fala. Então, meu amado, é o seguinte, Deus conhece o plano que Ele traçou para a sua vida, para a minha vida. Então, assim, Ele está te preparando, te moldando, como nós cantamos aqui. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te mostrar, deixa Deus continuar planejando a sua vida. Se apegue-se a Ele, busque-o, continue adorando a Deus, continue caminhando com Deus. Respire, vai passar esse momento difícil. Aí no versículo 12, então vocês, olha que lindo. Então, quando passar, se você estiver pensando, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha que lindo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Está escrito aí. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Meu amado, seja qual for a sua situação, pega esse texto, esses versículos do capítulo 29, do 12 ao 14, e Deus fala assim, olha, quando você estiver naquela situação difícil, já passou, tá? Quando você cair em si, clame a mim. Assim, você vai, clame a mim, busque a mim. Quando você me buscar de todo o coração, e Deus fala, eu vou me deixar achar, você vai me encontrar quando me buscar de todo o vosso coração. E essa parte é muito linda, seja qual for a situação que você está passando. No capítulo 30, o Senhor Deus revela ao profeta que seu povo passará por um período de grande angústia, não tem jeito. O objetivo é que eles aprendam a valorizar a palavra de Deus e o relacionamento com Ele. Então, a partir de agora, eu vou fazer um resuminho dos capítulos, pessoal. Esse povo foi, vocês vão ver que lindo que é o final com o profeta Jeremias. Então, e aí, após isso, o Senhor promete que o seu povo será restaurado, como nós lemos no anterior. Deus promete que depois de 70 anos vai trazer o povo. E a ferida será curada, acredite. Eles voltarão a crescer e a sorrir. Então, o capítulo 30 confirma o que está no 29. Dos 70 anos depois, eu vou trazer vocês de volta, Deus promete. Aleluia? E, por isso, Deus fala, não tema, Jacó, meu servo, não tema. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, muito lindo, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará, porque porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente, eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Então, uma situação que Deus permitiu para disciplinar o povo e vai trazer de volta, como ele prometeu depois de 70 anos. Nós estudamos o profeta Daniel, ele lê a carta lá e começa a orar, na verdade. O próximo profeta também, nós vamos estudar lá dentro do exílio, que é Ezequiel, é muito interessante. Bom, e a mensagem vai se repetindo, vai no coração daquelas pessoas, que no capítulo 31 ele fala, olha, após o cumprimento da profecia que os habitantes de Judá e Jerusalém seriam levados como escravos para a Babilônia, o Senhor Deus envia uma mensagem de esperança de novo para o seu povo. A promessa de Deus é que eles serão salvos, restaurados e voltarão com alegria do cativeiro. O Senhor trocará a tristeza, a dor e o lamento por cânticos de júbilo e de esperança. O capítulo 31 fala sobre isso. Tanto que eu vou pegar o finalzinho do capítulo 31, lá no versículo 33, fala o seguinte, olha,
esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declarou o Senhor. Olha que lindo. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Meu amado, olha que lindo. A esperança para o futuro, para o seu futuro, vamos pensar assim, vamos pegar esse paralelo, você precisa entender que a palavra de Deus deve estar escrita no seu coração. É como o salmista diz, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o que Deus está dizendo aí no versículo 33. Olha, vai ter um tempo, quando você cair em si, vai cumprir o tempo da sua disciplina, em que você vai me buscar, que você vai me orar, que você vai entender a necessidade da minha palavra estar no seu coração. E aí sim você vai entender que eu serei o seu Deus e você será o meu filho, o meu povo. Capítulo 31 fala sobre isso. No 32, a promessa novamente é mais reforçada. Por quê? Porque o povo está numa situação difícil e Jeremias tem que ter um profeta. Olha, está difícil, mas eu estou aqui. Está difícil, mas há esperança. Continua firme, me busca, ore. Diz assim, olha só, no capítulo 32, essa é a ideia. A escritura mostra que o profeta está preso no palácio de Judá. Por causa de quem? Da palavra de Deus. Contudo, o Senhor dá uma ordem a Jeremias. Meu amado, olha que interessante esse texto. Jeremias fala o seguinte, Deus falou, Jeremias, vem cá, você tem que comprar, você está preso aí, tudo bem, o povo está indo, mas olha, pela fé, eu quero que você compre um terreno em tal cidade. Mas Senhor, ele nem critica, vai lá e compra. Compra por quê? Porque esse povo vai voltar e essas terras serão valorizadas. É o que diz o capítulo 32. A história do capítulo 32 é uma promessa. E é assim, aí, versículo 6, depois que entreguei escritura de compra a Baruque, ele mesmo comprou, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ele fala, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e o teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. São palavras lindas demais, essa oração dele. Mostra as bondades até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Está aí. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribui a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos, né, das suas obras, com os feitos das suas obras. Olha só, você tem que guardar a essência de cada capítulo, o que está ali em discussão, o sentimento desses homens de Deus. E quando ele fala, Senhor, olha, os teus olhos estão atentos a tudo, nada escapa. E eu tenho percebido que o Senhor retribui a cada um de acordo com as suas ações. Isso está na oração de Jeremias, depois que ele compra o terreno que Deus mandou para ele. E no capítulo 33, ele fala, olha, o Senhor Deus fala com o profeta enquanto ele ainda está preso no palácio. Por quê? Porque ele tinha falado que não era para se resistir contra a Babilônia. E ele fala assim, olha, e a direção do Senhor é que Jeremias clame em busca de respostas, porque ele será ouvido. Capítulo 33, tanto que ele começa assim, ó, capítulo 33, olha só, ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor se dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Ele fala assim, ó, que lindo, clame a mim, e responder-te-ei e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem algumas versões que falam assim, ó, clame a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Mas essa versão ficou assim, ó, clame a mim, clame. E eu responder-te-ei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E esse versículo, você tem que guardar esses diálogos de Deus com os homens dele, porque são verdades, amados, eternas. Deus fala, clame a mim, clame, e eu vou te responder. O quê? Coisas grandes, meu amado, grandes e ocultas, insondáveis, que você não conhece. Aleluia.
E, olha que lindo, no capítulo 34, Deus dá uma ordem para os filhos de Israel libertarem os escravos que eles estavam fazendo, mas escravos dele mesmo. E o rei concorda ali. Então é o seguinte, então tinha lá pessoas que de posse e compravam escravo, mas da própria nação. No capítulo 34, diz assim: o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. O rei vai lá, todo mundo concorda em libertar, mas depois ele pega e volta atrás. Peraí, pensando bem, assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo, versículo 10, a libertação dos escravos, e concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los, o povo obedeceu e libertou os escravos. O povo entendeu e libertou. Mas depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-lo. Aí Deus ficou muito triste, muito triste, muito triste. Vai dar bronca neles, e dá bronca, vou pegar o finalzinho. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedecem, não proclamam libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Observe que não é linear, porque aí o povo de novo tem aquele vai e volta, Deus libertou, e volta um pouquinho, Jeremias, então, vai completando aí a situação que está acontecendo interna ali, que não é contado os detalhes, como nós vimos no livro 2 Reis, finalzinho do livro 2 Reis, onde está acontecendo isso, não tem esses bastidores dos reinos lá, só tem que o rei foi mal, que governou durante 3 anos, 11 anos, não tem os detalhes. O profeta traz os bastidores dos reinados ali, tá bom? No capítulo 35, continua. Olha só, o Senhor Deus ordena que Jeremias vai até os recabitas e lhes ofereça vinho para beber. Nós não vamos entrar em detalhes, mas olha só, no capítulo 35 acontece exatamente isso, leia. Depois com o capítulo inteiro. Por quê? Porque é tão curto, você vai entender, olha só. E aí o profeta vai lá e vai oferecer vinho para esse povo que está lá, tipo de uma tribo. E eles não aceitam o vinho. Está escrito aí para você. Isso por causa da ordem dada por um homem de Deus que eles conheceram. Ó, você é o seguinte, não beba vinho. Está lá, não se embriague. Você consegue viver sem. E nem eles, nem seus filhos, nem suas mulheres ficaram com aquilo na cabeça. É verdade, né? Então, meu amado, olha só, é tão lindo que no versículo 12 diz assim, ó: o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Então Deus pediu para Jeremias conversar com essa tribo que tinha ouvido um profeta: olha, fuja do vinho, fuja da embriaguez, não beba. E aquele povo ficou com aquilo na cabeça, a palavra entrou no coração deles, e eles cresceram independente, não com vontade, não, acabou, eles conseguiram viver, obedecer o profeta. Olha, o homem de Deus falou para eu não beber. E eles não beberam, e isso estava oculto ali, e Deus falou para Jeremias, está vendo? Ó, esse povo, essa tribo, eles ouviram o homem de Deus, e viveram até hoje, eles obedeceram aquela mensagem. E Deus então faz um paralelo: por que o meu povo não me obedece? Isso, de modo geral, não só na parte de beber. E no capítulo 36, Deus então, o Senhor Deus ordena que Jeremias escreva todas as profecias em um rolo. Jeremias, escreve tudo aí, tá? Escreve um livro aí. Com isso, ele convoca Baruque, e à medida que Jeremias ditava as palavras, Baruque ia escrevendo. Era o escrivão Baruque. A ordem é para que Baruque leia o conteúdo do rolo, com as profecias diante de todos no templo. Então Deus, escreve, depois quando você se reunir no templo, você lê essas profecias aí,
para acalmar o coração do povo, para dirigir o povo, para orientar o povo, para que o povo entenda que há uma comunicação vertical, para que ela seja manifestada horizontalmente com o próximo, a obediência. E quando os secretários do rei ouviram aquelas palavras, ficaram alarmados e vão mostrar o rolo ao rei Joaquim. Então, é só, Jeremias está recebendo uma palavra de Deus e pedindo para escrever. O que ele quer? Ele quer instruir o povo a obedecer a Deus? Que negócio é? Olha o pensamento deles, meu amado. E aí, isso também foi motivo de preocupação. Ele, por sua vez, com atitude de desprezo, e o Joaquim, meu amado, olha, com atitude de desprezo, esse rei, corta o rolo e joga os pedaços em um braseiro, queimando o rolo. Queima a palavra. E isso mostra o quanto as autoridades do mundo, meu amado, estão longe de Deus e não querem ouvi-lo. Então, assim, Deus manda uma mensagem lá para o rei, naquele período, Joaquim, e Deus está, Jeremias escreve, e quando os escribas lá do rei, lá, ouve lá, ó, estão escrevendo aí. Então ele queima as escrituras, queima alguns rolos, meu amado. Pode não acreditar, mas fizeram isso. Um rei, um líder, joga fora a palavra. O Senhor Deus, capítulo 36, vou resumir para vocês assim, que Deus, fala que o povo continua com o coração endurecido. E ele fala o seguinte, olha, e essa atitude se reflete no profeta. Por quê? Eles prenderam Jeremias e os espancaram de novo. Então, assim, de novo aquela situação, Jeremias recebe a palavra de Deus, ele fala, porque o rei de Ezequias, versículo 21, ó, então o rei de Ezequias deu ordem para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão e água dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Capítulo 37, ele relata novamente a prisão de Jeremias, por estar aí orientando o povo. Então o povo continua com o coração endurecido, principalmente o rei. E no capítulo 38 a história continua. O profeta é jogado a uma cisterna pelos seus opositores. A intenção deles é calar a voz de Jeremias, calar a voz proféticas. E não tem jeito, né? Tem um louvor muito lindo que fala, nada pode calar o coração de um adorador, meu amado. Não tem jeito. Você pode não querer falar com Deus, mas você não pode impedir de Deus falar com você. Então, eles tentam calar o profeta, e o objetivo deles é calar a boca do profeta. E o Senhor prometeu a Jeremias, quando vocacionou, Jeremias, eu estarei com você, eu vou trazer, fica tranquilo. E aí, por mais difícil que seja a obra de Deus, meu amado, nós temos a garantia de que Deus está conosco. Se Deus envia uma mensagem para você ir e falar para alguém, se é de Deus, você precisa falar. O problema, então, Senhor, peça sabedoria, o momento certo para você falar. Isso é importante, tá legal? E Deus está com você, meu amado. As pessoas podem querer te calar, podem querer te derrubar, mas se você está andando, procurando andar, segundo a palavra de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Eles podem conseguir momentaneamente calar a sua boca, mas Deus está com você. Deus vai te levantar, meu amado. Deus vai te colocar num lugar de honra, num lugar de destaque. E esses que tentaram te derrubar serão mortos. É o que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque no capítulo 39, o Senhor Deus cumpre a palavra que ele tinha falado para o profeta. Jerusalém é sitiada, Zedequias, o rei, é preso e os seus filhos são assassinados diante dos seus olhos, como lá no finalzinho do livro do 2 Reis que nós lemos. Além disso, Nabucodonosor ordena a seus servos que tirem a sua visão, com isso seus olhos foram vazados, como nós lemos lá no 2 Reis. São os bastidores. No capítulo 40... olha só, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado. Olha que lindo, meu amado. Jeremias estava acorrentado entre os dois cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia.
Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Capítulo 40, versículo 1. Se você ler, é um detalhe histórico que não é contado no livro de Reis, mas Jeremias estava lá e ele é honrado. Versículo 3 do capítulo 40, eu escrevi alguns versículos, diz assim: agora o Senhor cumpriu e fez o que tinha prometido, Jeremias. Não adiantou as pessoas calarem a sua boca, o que Deus tinha falado para você está concretizando. Tudo isso aconteceu, capítulo 3. Porque vocês pecaram contra o Senhor e não desobedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. O inimigo, hein? Se você quiser, venha comigo para a Babilônia, e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda essa terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. Deus honra o seu profeta. Jeremias passou, foi preso, foi humilhado, calado, dito como mentiroso, mas ele permaneceu firme, buscando a Deus, honrando a Deus, não tirou uma vírgula, até chegou a discutir com Deus nos momentos que nós lemos, mas no final, quando Jerusalém foi destruída, o inimigo veio e fala: Jeremias, vai te honrar, meu irmão, fica tranquilo. E no capítulo 41, então, olha só, o profeta relata a insurreição de Ismael contra os governadores de Nabucodonosor, e ele vai o seguinte: além dele, mais 80 homens consagrados foram mortos. Então, no 41, há meio que uma rebelião aí, né, dos profetas, dos homens de Deus, não tem jeito, todos morreram, não obedeceram, morreram. No 42 e 43, os líderes de Judá, que haviam consultado ao Senhor, decidem abertamente desobedecê-lo. Aí. Para eles. Ele faz isso frustrando os planos que eles haviam trocado para o Egito. Na verdade, eles buscam o profeta Jeremias e falam: Jeremias, o que a gente faz? Os líderes, hein? Vamos lutar contra? Jeremias fala: não, é o seguinte, olha, se entregue. A Babilônia virá. Isso voltou um pouquinho no tempo, tá? É como se fossem embaralhados os capítulos. Jeremias fala assim: olha, a Babilônia vai vir, não tem jeito, não luta, pessoal. Se entrega, vocês vão ser levados cativos, sobreviver. Lá vai ter o tempo certo, Deus vai trazer o povo de volta, fica firme. E ele está legal, nós vamos fazer exatamente isso. Que nada, eles fizeram exatamente o contrário. E aí não teve jeito, né? Então, 42, 43, relata um pouquinho o que acontece. Eu vou pegar só o versículo 20, ó. Que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo. Então, eles foram lá consultar a Deus, Deus vem e fala: faça isto. Eles não fizeram. Aí ele mesmo fala: vocês cometeram um erro fatal. Vocês pediram para eu consultar a Deus, ó, ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que Ele lhe falar e nós faremos. E eu lhe disse: hoje mesmo é que o Senhor, o seu Deus, lhe mandou dizer a vocês, mas vocês não estão lhe obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste no lugar em que vocês desejam residir. Desobedecer a Deus, e Jeremias vai lá então falar para eles. No capítulo 44, os habitantes de Judá, que haviam sobrevivido à investida de Nabucodonosor, foram para o Egito, contrariando a direção de Deus, ministrada por Jeremias. Era para permanecer ali, quem ficou. Se isso não bastasse, eles passaram a cultuar outros deuses e ofereciam abertamente sacrifícios a uma divindade falsa chamada Rainha do Céu. Então, os que sobreviveram ali em Jerusalém, o que eles fizeram? Eles fugiram para o Egito. Deus falou: fica aqui, nós vamos restaurar a terra. E foram lá para o Egito, e lá se misturaram com o povo e mudaram de Deus. Foram buscar outros deuses, como se tivesse mudado aí a esperança dele. Bom, já que não deu certo com o Deus de Israel, vamos ver se vai dar certo com os deuses aqui do Egito. Fizeram isso, desonraram a Deus. Tá bom? Olha que lindo. No capítulo 45, o Baruque, que era o escrivão, diz: ó, você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso.
Então, o escrivão, ele respira e dá esse desabafo. Mas o Senhor manda dizer o seguinte: assim diz o Senhor, você que está exausto, cansado de tanta promessa, que só passa dificuldade, assim, mas o Senhor manda me dizer, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda essa terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busques, pois eu trarei desgraça sobre a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Então, você já viu aquela história? O importante é ter saúde. Vamos ter saúde, que vamos trabalhar, que Deus nos dará. É isso aí que Deus está falando aí, que surgem essas coisas aí, viu? O importante é respirar, viver. Viva com Deus. Onde você for, você vai prosperar. O que Deus está dizendo para o Baruque. Olha, a sua recompensa é viver. Você vai viver. A terra será destruída. Todos que estão aí me iludindo, ou melhor, se afastando de mim, não me obedecendo, todos serão levados, destruídos, morrerão pela espada. Quem não for se entregar, está aqui, vai morrer. O que se entregar vai viver lá na Babilônia. Agora, você, estou falando com você, Baruque, você que está escrevendo, você que está vivendo, viva. Onde você colocar a planta do seu pé, eu vou estar com você. Tá bom? É recompensa. Viver foi a recompensa de Baruque. No capítulo 46 acontece algo semelhante. O Senhor, Deus anuncia a destruição sobre o Egito, por meio das mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que é a grande potência na Babilônia, ela vai comandar o mundo inteiro naquele período. E em contrapartida, ele diz ao seu povo que não fique assustado, porque vai restaurar. É uma restauração preparada, como já havia anunciado anteriormente, tá bom? Bom, nos próximos 3 capítulos, o Senhor Deus anuncia juízo contra os povos, porque a Jerusalém tinha lá o Edom, né, os Moabitas, tudo ao redor. Então, quando o povo, os inimigos vinham atacar Jerusalém, e alguns tentavam fugir, esses povos ao redor davam risada, maltratavam, roubavam, invadiam, saqueavam. E o Senhor Deus anuncia juízo contra os povos que se alegravam com a desgraça de Israel. O motivo é basicamente o mesmo: arrogância, idolatria, prostituição, corrupção, piedade, justiça. Ou seja, as nações cometem os mesmos erros. Meu amado, não tem jeito. Não reconhecem ao Senhor e continuam seguindo o próprio caminho. Isso faz com que sofram muitas dores. Então, todas as nações ao redor não buscavam a Deus, ainda achavam graça na desgraça de Israel. Que é o seguinte, que merecidamente não serviam a Deus também. E você não é o povo de Israel? Mais ou menos assim, você não é cristão? Cadê o seu Deus? Sim, eu sou cristão. E se eu andar na presença de Deus, eu posso passar por situações difíceis? Sim, mas Deus estará comigo. Então, quanto mais a palavra de Deus estiver escrita no meu coração, e quanto mais eu meditar antes de fazer besteira, menos sofrimento eu terei. Mesmo assim, você vai sofrer ataque do inimigo, virão dificuldades, vão ter ciladas. Para quê? Para que você dê motivo para o inimigo, dê brecha para o inimigo entrar na sua vida. A vida é assim, sempre será. Sempre, sempre. Não tem um homem sequer que está livre disso. O diabo foi cara a cara com Jesus. Você vai ver, não tem jeito. Então, fique atento, meu amado, fica firme aí. É difícil servir a Deus? Sim, porque você é uma pessoa que quer ser correto. Você vai cometer erros, mas erros, sabe assim, sem a vontade de errar. Então, fique atento aí, e Deus está com você, tá bom? Continue com a palavra de Deus aí. Por quê? Nos capítulos 50 e 51, resumindo esses 2 capítulos, vemos uma grande surpresa. O Senhor Deus anuncia juízo contra a Babilônia. A mesma nação que ele, entre aspas, fazer juízo contra o seu povo. Olha que loucura. É a história, é o Deus da história. Assim, Deus permitiu mesmo, usou a Babilônia para disciplinar o povo dele. Por quê? Nós já lemos sobre isso, porque o povo dele, entre aspas,
não estava agindo como o povo dele. Estava agindo como se estivesse buscando outros deuses. O povo ainda não entende muito essa lógica. No meio do povo, é claro que tem alguém que vai lá, que tem um coração puro. Você não pode crucificar uma igreja, uma denominação, por causa de meia dúzia. Há salvação individual. E Deus vai cuidar individualmente, como o profeta falou. O Senhor retribui a cada um de acordo com as suas ações. E a Babilônia foi usada por Deus, historicamente, para disciplinar Israel. Só que se empolga. Nós vemos lá no livro de Daniel. Tem um testemunho no capítulo 4 do próprio rei Nabucodonosor, que é transformado lá num lobisomem, entre aspas. Ele mesmo acha, eu conquistei tudo, eu que conquistei. Aí Deus fala, foi você mesmo? E ele vira um bicho. Depois, no finalzinho do capítulo 4, quando ele reconhece, ele volta a si. E aí nós vimos depois que a união dos governos medos persas destrói a Babilônia. E aí, lá em Jeremias, Deus anuncia isto. A grande Babilônia e o temido Nabucodonosor serão humilhados e arruinados pelos inimigos. Você não pode imaginar. Você não sabe. Você quer saber qual é o seu futuro? O nosso futuro é um dia estar na presença de Deus, prestando contas da nossa vida. Ponto final. Só que, se você tiver uma relação vertical com Deus, e sempre estiver conversando com Ele, isso é constante. É uma coisa muito linda, meus amados. Olha, você não tem que esperar viver com Deus no céu. O grande desafio é você viver a vida com Deus aqui, entre todos. Esse é o desafio do cristão. É ser uma imitação de Cristo, ser cristão aqui, entre todos, ser exemplo. E aí, isso por causa da sua maldade e arrogância, a Babilônia será destruída. E muito importante percebemos isso, amor, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, há uma disputa de autoridade, mas se essa autoridade não estiver aos pés da cruz, tudo vai passar. Não adianta, meu irmão. O futuro a Deus cabe. E aí, no capítulo 52, que é o último capítulo desse livro, o profeta registra a queda de Jerusalém, o momento triste e trágico da história do povo de Deus. Ele relata isto. O rei Zedequias é preso, os seus filhos são mortos diante de seus olhos, de novo, né, ele repete, e logo em seguida os babilônicos furam os seus olhos. E aí, tudo isso porque ele não quis dar ouvidos à palavra de Deus, anunciada pelos profetas Jeremias. E a ideia é que, como líder, sua obrigação do rei era seguir a direção de Deus. Ele não fez isto. E muita gente pagou por seus erros, meu amado. Isso diz no versículo 12 do capítulo 52, fala assim, no 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o comandante da guarda imperial, que serviu o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. E aí, termina-se o livro do profeta Jeremias. Então, registrado no último capítulo, a destruição de Jerusalém, como nós vimos dito. Meu amado, o que nós podemos aprender? Que o Senhor é o Senhor da história. Que nós precisamos guardar a palavra dele no nosso coração, para errar menos, para não pecar contra Deus. E situações virão em que você tem que decidir. Isso é tão rápido e contínuo, que nós temos que já dormir pensando em agradar a Deus, amanhecer pensando em agradar a Deus, e Senhor, o que eu faço, no meio do trabalho, louve a Deus, na escola, louve a Deus, na sua casa, ore a Deus, busca a Deus, deixa Deus conduzir a sua história, e é isso que Deus quer, meu amado. E nós chegamos então ao final do capítulo do livro do profeta Jeremias, e eu quero convidar você a estar conosco no próximo domingo. Sabe por quê? Nós vamos iniciar
o estudo do livro do profeta Ezequiel. Nós vamos continuar estudando, falta só esse profeta para nós completarmos o ciclo do estudo dos profetas aqui nessa sala, e nós vamos continuar estudando a Bíblia. Fantástico, nós temos muito que aprender com este profeta, que está lá agora na sequência, como se fosse a sequência do livro do profeta Jeremias. É um profeta que vai estar lá no cativeiro e vai ter a visão de lá. Deus vai revelar muita coisa para ele, muitos bastidores que não foram revelados no profeta Jeremias, nós vamos conhecer lá. Ezequiel vai conversar muito com Deus e nós vamos ler essas coisas que Deus revelou para ele e nós vamos crescer muito, tá bom? Obrigado pela tua presença, que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma rotina de ler a Bíblia, meu amado. Tenha o seu momento pessoal com Deus. Se não for possível fazer um momento com a família, faça o seu momento individual. Nesse relacionamento individual, Deus vai te usar para edificar vidas. Muito obrigado pela sua presença. Continue com Deus e até daqui a pouco. Hoje nós vamos continuar cultuando a Deus aqui no culto dominical.